A segunda-feira começou bem tumultuada em Florianópolis por causa da greve no transporte coletivo. As nossas equipes estão desde cedo acompanhando a situação e vamos trazer todas as informações ao longo do SBT Meio Dia de hoje. E nós já começamos a edição indo ao vivo ao terminal de integração no centro da cidade, onde está o repórter Marcos Franzoni. Franzoni, está tudo parado por aí, né? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. De fato, tudo parado, né? Dá para ver aqui atrás de mim. Tem só o pessoal da segurança. De vez em quando aparece um desavisado por aqui, tentando passar roleta e tal. Mas é só gente desavisada mesmo, porque não tem nada. Dá para ver de fora que não tem absolutamente nada. Nenhum ônibus circulando, como vocês aí em casa podem ver. Aliás, o centro da cidade todo, eu olho daqui assim, tô de frente pro mercado público, para a alfândega, para o camelódromo, enfim. Não está vazio, mas tem uma movimentação bem menor do que a tradicional do dia a dia. Muita gente acabou não vindo. Muito funcionário público pegou folga, ou melhor, aderiu à greve. E aí o pessoal acaba não vindo mesmo por causa da confusão no trânsito, enfim. Escolas também muitas não funcionaram, né? Hoje estava previsto o início da rede municipal de ensino, as creches e tal, e as escolas. Muitas não abriram por falta de funcionários, falta de professores ou até falta de alunos, né? Outras até estão tendo aula, enfim. O grande problema também é a questão do trânsito, transporte coletivo. Aqui não tem ônibus, mas a prefeitura chegou a prometer vans, que as vans solucionariam o problema. Isso não está acontecendo. Há cerca de 30 vans rolando por aí, rodando a cidade, mas elas obviamente não são suficientes porque são mais de 500 ônibus que atendem toda a nossa população, né? Falando em trânsito, esse foi o grande problema da manhã. Eu rodei a cidade, acompanhei o que aconteceu, o caos no trânsito, nas pontes, no norte da ilha, no sul, enfim. A gente vai ver no VT. Bem mais cedo que o habitual, por volta das 7 da manhã, já tinha movimento intenso de carros na entrada da ilha. Na cabeceira da ponte Pedro Ivo, as polícias militar e federal estavam a postos. A Polícia Militar se faz presente aqui na cabeceira da ponte de forma preventiva, evitando que ocorra a interrupção da via expressa, que é a principal via de acesso à capital catarinense. Sem ônibus, 230 mil usuários diários do transporte coletivo da capital precisaram se virar. Muitos tiraram o carro da garagem e entupiram as principais ruas e rodovias da cidade. Diferente do que se imaginava, os taxistas reclamaram. Ficavam muito tempo no trânsito e perdiam corridas. Eu vim lá de Campinas até aqui, levei 45 minutos, onde eu pego o carro na casa do meu patrão. Num dia normal o senhor demoraria quanto? Nesse horário que eu pego o serviço, 10 minutos. Já os motoristas do transporte por aplicativo pareciam mais satisfeitos. Amanhã era boa para ganhar dinheiro. Melhorou um pouco. Não foi aquela loucura esperada, mas melhorou. Deu umas corridas a mais, hein? Eu comecei há muito pouco tempo, mas mostra um grande movimento na área do continente e nos bairros mais afastados do centro. Estou aqui na Via Expressa BR-282, a via que liga as cidades da Grande Florianópolis à ilha, à capital. A fila está bastante grande e o meu relógio do celular aqui marca 10h05, passando das 10 horas. É uma fila totalmente incomum para esse horário. E essa população que mora nessa cidade, São José, Palhoça, Biguaçu ou na região continental de Florianópolis e que precisa trabalhar na ilha, é que foi a mais prejudicada por essa manifestação de hoje. Foram 35 quilômetros de fila na 282 e na 101, tanto para o norte quanto para o sul. Quem veio de lá precisou de paciência em dobro. Terrível o trânsito, tudo congestionado. Demorou quanto tempo para chegar? Eu tô a 1h20 na fila, do Estreito até aqui. Eu vim do Estreito, tá um pouco complicado, mas consegui chegar bem. Acho que quem vem de outros lugares tá pior, a Expressa tá pior, né? Tá bem demorado. Normalmente a gente chega em 1 hora no máximo, hoje 2. Quem veio do norte da ilha também teve problemas. 2, na verdade. A SC 401 teve trânsito intenso, que piorou por causa das manifestações com queima de pneus na pista logo cedo. E a Beira-Mar Norte esteve mais congestionada do que o normal. Um suplício. Estou vindo os ingleses, nós estamos 1 hora já para chegar no centro. Geralmente é 30 minutos. Eu vim da Lagoa, até ali o elevado estava tranquilo. Começa a fila mesmo ali no Governador ali.
várias vias secundárias também ficaram congestionadas. Era gente tentando escapar do trânsito sem muito sucesso. Para a tarde de hoje, espera-se nova confusão. Há quem diga, inclusive, que deve ser pior que amanhã. E não é difícil imaginar, com tanta gente voltando para casa de carro, praticamente ao mesmo tempo. Complicado. Aqui comigo já, Luiz Carlos Prates, Cláudio Prisco Paraíso. Boa tarde. Boa tarde, Prates. Prates, Olá. a greve, né? Já vimos aí como é que começou amanhã na capital. E dirá ao final da tarde, né? Olha, Marja, nós saímos de um feriadão desse tamanho, o Carnaval, que nunca foi oficialmente feriado, Brasil meio parado. Agora entramos na primeira semana de produção do ano que começa, que tudo começa depois do Carnaval, e esta paralisação, sem uma razão especial, porque historicamente o pessoal discutia ou o salário atrasado ou o reajuste de salário. Mas não, agora é uma questão de ordem política e remota, ainda que é a reforma da Previdência, né, Prisco? Não, e é para salvar o país, né? Nós precisamos de uma reforma da Previdência para conter a crise fiscal. E aí faz-se uma greve no transporte coletivo que vem em prejuízo do trabalhador. Não terá alguma coisa por trás disso? Daquele que depende do transporte coletivo. E agora que as aulas retomaram, na quinta-feira, criando dificuldades familiares para aqueles pais que precisam levar os filhos para a escola, que dependem de transporte coletivo, ou o engarrafamento maior é pessoas que têm carro e que acabam acionando ele em função da paralisação. O que está por trás? Quem convocou a greve? São os sindicatos, são os sindicalistas, que sobejamente ligados a quem? Aos partidos de esquerda, PT Trabalhadores, PCdoB, PSTU, PSOL e daí por diante. Mas é uma greve contra o trabalhador. Quer dizer, não faz o menor sentido. Quer dizer, isso é descabido. Isso não tem explicação razoável que justifique, Pratos. Pois é, e aí entramos naquela discussão, intervenção federal no Rio de Janeiro, quem sabe fazemos isso em todo o Brasil. Os caras estão abrindo a porta para uma discussão mais calorosa, hein? Em relação a este descontrole por que passamos, do ponto de vista político, social, moral. Mas eu acho que a intervenção nós vamos falar na sequência, né? Bueno. Tem, daqui a pouquinho a gente vai falar da intervenção das Forças Federal Armadas no Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Bom, agora a gente vai voltar ao vivo ao centro de Florianópolis com Marcos Franzoni, que traz mais informações sobre essa situação complicada da greve do transporte coletivo. Marja, ficou complicado mesmo. Muita gente precisou utilizar um transporte alternativo, caronas, enfim, tudo isso. E o trânsito, como a gente mostrou na matéria, ficou bem intenso, principalmente para quem vinha do continente, das cidades próximas aqui, Palhoça, São José, enfim, Biguaçu. E para complicar ainda mais a situação, alguns pneus foram queimados ali na SC 401, tá? Foram incendiados, pelo menos 2 pontos da 401, sentido centro, entrada do bairro, por volta das 6 horas da manhã. Perto das 7 horas da manhã, as chamas já tinham sido apagadas pelos bombeiros. Inclusive, a polícia chegou a tentar achar quem era o responsável ou os responsáveis por aquilo ali, mas por enquanto nada foi acertado, né? Eles não foram encontrados ainda.